Ok, então está gravando, né? Aqueles e aquelas que foram chegando, né? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rubem, da Faculdade Veste, e nós vamos, então, nessa aula desta noite, começar a falar um pouquinho sobre teologia do Antigo Testamento. Bom, falar de teologia do Antigo Testamento, né, envolve algumas questões relacionadas ao modo como o Antigo Testamento, primeiramente, é articulado enquanto literatura sagrada. Essa nomenclatura Antigo Testamento, né, ela já diz algo a respeito do modo como esse acervo de livros que compõem a primeira parte da Bíblia cristã exerce em termos de influência e também de hermenêutica sobre os leitores. O Antigo Testamento, para começo de conversa, não é exclusivo, não é único. Nós temos na Bíblia cristã pelo menos 2 Antigos Testamentos. Nós temos o Antigo Testamento que foi formalizado pela Reforma Protestante e ele coincide com os livros que foram canonizados pelo judaísmo formativo e que tem o seu conteúdo expresso majoritariamente em hebraico, mas também em aramaico. E nós temos o Antigo Testamento formalizado, ou melhor dizendo, reconhecido, autenticado, no Concílio de Trento, no século XVI, pela Igreja Católica, que é o Antigo Testamento recebido, primeiramente, pela tradição grega, e que depois passa a tradição latina, e durante 1500 anos, na Igreja cristã, né, que até a Reforma Protestante no Ocidente é representada pela Igreja Católica, esse Antigo Testamento extenso, que vem através do grego, permanece como sendo escritura sagrada autorizada pela Igreja, e no Concílio de Trento, em reação à Reforma Protestante, esse Antigo Testamento extenso ele é oficializado como a primeira parte da Bíblia cristã dentro do ambiente do âmbito católico, né? Então, falar de Antigo Testamento já coloca para nós a problemática envolvendo a questão dos limites do cânon. Problemática essa que não precisa necessariamente causar problema ou barulho, na medida em que nós entendamos que o cânon, ou seja, o conjunto recebido e estabelecido como sagrado por uma determinada comunidade religiosa, no caso, comunidade cristã, é, por isso mesmo, uma realidade que responde às demandas e às características dessa mesma comunidade. Em outras palavras, o cânon é sempre uma realidade que nasce a partir da dinâmica comunitária. Então, a pergunta pelo Antigo Testamento correto, ela não faz sentido. Porque se o Antigo Testamento, assim como o Novo Testamento, é estabelecido a partir da dinâmica da comunidade e tem a ver com a história e a espiritualidade da comunidade, evidentemente que é a comunidade que vai reconhecer, e efetivamente foi o que aconteceu,
é a comunidade de fé que vai reconhecer determinado conjunto de livros como sagrados. Inclusive, né, é importante dizer que a Reforma Protestante, apesar de ter recebido como cânon do Antigo Testamento o cânon reduzido, né, quer dizer, o cânon restrito aos textos conhecidos à época, né, em hebraico e aramaico, isso não impediu que reformadores como Lutero, por exemplo, considerassem perfeitamente legítima a leitura e a instrução obtida por aqueles livros que, no cânon católico, né, são chamados de deuterocanônicos, mas que não foram recebidos pelo protestantismo por questões históricas e culturais, né? Que questões são essas? O fato de que a reforma protestante precisa ser entendida como um movimento cultural no âmbito do movimento mais ampliado ocorrido na Europa, chamado de humanismo. E uma das características do humanismo era justamente a recuperação ou o retorno às referências culturais da antiguidade clássica. Então, para a Europa, essa antiguidade clássica, ela consistia, né, em todo o patrimônio literário e artístico da Grécia antiga e da Roma antiga, né? Agora, dentro do ambiente religioso, né, esse retorno à antiguidade clássica, no caso do Antigo Testamento, correspondeu ao que, tecnicamente, né, os manuais aí que falam sobre exegese, ou falam sobre a história da igreja, mencionam como a busca da veritas hebraica, ou da verdade hebraica. Em outras palavras, se, em termos de cultura geral, a Europa humanista ela buscava o retorno às bases da cultura clássica, né, a partir da produção literária e artística proveniente da Grécia Antiga. No caso da realidade cristã, a antiguidade correspondia precisamente aos ambientes de produção do Antigo Testamento e, consequentemente, o Antigo Testamento produzido nas suas línguas originais, que seriam o hebraico e o aramaico. Então, voltar à antiguidade clássica, no caso bíblico, significava retornar aos textos do Antigo Testamento, né, nas suas versões hebraica e aramaica. Então, o cânon hebraico da Bíblia, em relação ao cânon grego, era um cânon mais reduzido, né, composto, então, pelos livros que hoje fazem parte do cânon do Antigo Testamento nas edições protestantes da Bíblia, né, enquanto que o cânon grego, que é, a partir do IV século, oficializado pela via da Vulgata Latina, como cânon oficial do Antigo Testamento para a Igreja Católica, ele é um cânon mais extenso, né, que contém alguns livros e algumas porções que não são encontradas no cânon mais reduzido, né? Então, em termos... Sim, já vou te dar a palavra, João. Só finalizando, né? Então, em termos de livros a mais, né, no cânon católico, nós temos, né, os livros de primeiro e segundo Macabeus, Tobias, Judite, Eclesiástico ou Sabedoria de Jesus Siraque, Baruque, um pouquinho. E Sabedoria de Salomão, já falei? Não, né? Não. Então, primeiro
Macabeus, segundo Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico ou Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, né? Também chamado esse livro de Sirácida, tá? E nos livros de Esther e de Daniel, porções a mais de material que só vieram pela via da versão grega do texto bíblico. Tá? Sim, João, pode falar. Eu acho que o senhor comentou no início, então, quando está falando dessa igreja católica, está falando, parece que falou ocidental, né? Do Ocidente. Então, a igreja católica romana, não é isso? É isso aí. Então, assim, quando nós falamos de Antigo Testamento, nós temos de saída que dizer que o Antigo Testamento ele não é único, porque o Antigo Testamento ele é o Antigo Testamento da edição católica da Bíblia, que é um Antigo Testamento mais extenso e que tem até a Reforma Protestante cerca de 15 séculos de história de recepção na Igreja. E nós temos também o Antigo Testamento mais curto, correspondente à tradição hebraica, que faz parte das edições protestantes ou evangélicas da Bíblia. Agora, os dois Antigos Testamentos, eles têm em comum o fato de que, apesar de um preservar, em termos de extensão, a tradição grega e latina, e o outro preservar, em termos de extensão, a tradição hebraica, ambos seguem, em termos de organização dos livros, a ordem que foi recebida pela Igreja através do grego. Então, essa ordem em que os livros do Antigo Testamento estão organizados, nas Bíblias que vocês têm, né, nas nossas Bíblias em geral, essa ordem ela provém, né, da tradição grega, que vai organizar os textos do Antigo Testamento por temática. Né? Então, você tem os 5 primeiros livros, que são o Pentateuco, depois seguem-se os livros históricos, né, que vão de Josué até Esdras, Neemias e Esther. Né? Depois você tem os chamados livros poéticos, né? Ou sapienciais, que englobam, né? Começando com o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, e por fim, fechando o cânon do Antigo Testamento cristão, você tem o bloco dos profetas, começando com Isaías, terminando em Malaquias, mas incluindo livros que, na tradição hebraica, originalmente não são livros proféticos, como é o caso do livro das Lamentações e do livro de Daniel. Sara, pode falar. Professor, eu sempre tive uma curiosidade para saber por que esses livros, né, esse acréscimo, demorou tanto para entrar no cano? Entrou tão mais tarde, só no Concílio de Trento, né, depois da reforma. Tem um motivo? Na verdade, eles não entraram mais tarde. Né? O que o Concílio de Trento fez foi autenticar esse cânon mais extenso, né? Porque, na verdade, eles já faziam parte desse cânon há bastante tempo. Inclusive, a tradição grega tinha outros livros que não foram recebidos pela Igreja Católica. Nem pela Igreja Católica, nem pela Igreja Protestante. Então, no Concílio de Trento, na verdade, o que houve foi, em reação à Reforma Protestante, foi uma autenticação, na verdade, um reconhecimento de algo que já era oficial, né? Um reforço de algo que já era oficial, que é o cânon extenso do Antigo Testamento como cânon da Igreja Católica, né?
A Marinésia levantou a mão, sim. Sim, professor, você pode explicar o que você quis dizer quando você falou que o cânon é uma realidade que nasce a partir da dinâmica da comunidade? Assim, Sim. eu percebo que quando a gente pensa nesses dois, como você disse, você tem esses dois antigos testamentos, né? Dado que você tem esse mais extenso e mais resumido, isso adveio de questões específicas da religião, mas, assim, quando você traz isso como uma ideia geral, o cânon é uma realidade que nasce a partir da dinâmica da comunidade, como uma ideia, como um princípio, eu acho estranho. Uhum. Sim, é porque nós estamos acostumados a... Isso é muitas vezes inconsciente, tá? Nós estamos acostumados a confundir, né, a nossa identidade comunitária, muitas vezes, com a realidade mais ampla da religião na qual nós estamos inseridos e inseridas, né? Então, quando eu digo que o cânon é uma realidade estabelecida a partir da comunidade, eu estou dizendo que, historicamente, foi exatamente o que aconteceu. Quem estabeleceu os limites do cânon foram as comunidades cristãs, no caso do cristianismo, né? Tanto é que, se você ainda for incluir a questão do cânon do Antigo Testamento das igrejas ortodoxas, você ainda vai ver diferenças na presença de livros como o primeiro Enoque, que não foi nem recebido pelo judaísmo, nem pela igreja ocidental, né? Tanto seja ela católica quanto protestante. Mas para a igreja ortodoxa é canônico. Então, nesse sentido, o cânon ele é uma realidade, isso é importante ficar marcado. O cânon ele é uma realidade histórica. E se ele é uma realidade histórica, isso significa que ele é estabelecido por comunidades que são feitas por pessoas históricas, porque é na história que essas comunidades fazem suas experiências de fé. E a partir dessas experiências de fé, elas estabelecem o cânon. Então, quando nós falamos de cânon do Antigo Testamento, a gente tem que ter muita clareza de que não existe um cânon só. Dependendo de que comunidade você está falando, aí então você vai ter que esclarecer o que você quer dizer com o cânon do Antigo Testamento, né? No Novo Testamento a coisa é um pouco mais tranquila, porque, de certa maneira, o cânon os livros canônicos são os mesmos, tanto no ambiente católico quanto protestante, né? Mas no Antigo Testamento você tem essa diferenciação que não pode deixar de ser dita, né? E é interessante também dizer, eu já vou te passar a palavra, Jair, só um pouquinho. É interessante também dizer que os cânones que nós temos hoje, os cânones bíblicos que nós temos hoje, eles, na verdade, eles são os cânones que acabaram se impondo após uma história que conheceu outros cânones, isso tanto no cristianismo quanto no judaísmo. Inclusive, essa questão canônica, de acordo com alguns autores, ela foi posta em movimento graças a um sujeito que depois a igreja taxou como herege, chamado de Marcião. O Marcião, no segundo século, foi o primeiro que estabeleceu a proposta de um cânon. E o cânon dele, né, do qual ele queria remover tudo aquilo que era judaico, se compunha apenas do Evangelho de Lucas e de 10 cartas paulinas. Então, a questão canônica, né, ela, em termos históricos, ela acaba transbordando, inclusive,
a realidade do cânon que nós conhecemos hoje. Isso vale, eu não vou falar disso agora, mas isso vale também quando a gente se refere ao ambiente judaico, né, a partir do qual o cânon bíblico judaico se formou. E quando eu falo de cânon bíblico judaico, eu já estou falando de uma outra coisa que, em certo sentido, é distinta do que nós chamamos de Antigo Testamento. Vou dar a palavra para o Jair, depois eu retomo a partir daí. Sim, Jair. Boa noite, colega. Boa noite, professor. Sobre essa discussão, professor, ainda na graduação, há uns 12 anos, nós tivemos uma matéria de filosofia da religião em que se discutia muito uma crítica da Bíblia, né? E o nosso professor, na época, doutorado em filosofia, ele dizia que o cânon, e aí nessa direção do que o senhor falou quanto à percepção da comunidade, estaria muito ligado também ao uso dos próprios livros que já compõem o cânon. Por exemplo, nós temos vários pastores aqui na sala, né? Ele diz assim, qual foi a última vez que você pregou em Obadias? Eu não me lembro, né, de ter pregado em Obadias. Eu não me lembro de ter pregado em Ageu, né? E aí ele fala que esse uso constante, pregamos no Pentateuco, pregamos ali nos profetas, Isaías nós gostamos bastante dos Salmos, mas os profetas menores, você não vai ter tanto esse uso teológico para a pregação. Ele diz assim, excluímos esses livros do cânon que funcionam no dia a dia, naturalmente, por entendermos que eles não são tão importantes, não usamos nas pregações. É claro que era a percepção dele, eu não estou concordando ou discordando, mas eu queria trazer para a discussão para ver a percepção do professor quanto a isso. Perfeito. E eu diria mais, Jair, né? E dos livros que a gente comumente, né, usa com frequência, a gente usa determinadas partes e não outras, né? Então, por exemplo, no Natal, é certo que a gente vai lá citar Isaías capítulo 7, porque fala lá do anúncio do nascimento da jovem que estava grávida e que daria à luz a um filho, né? Por quê? Porque o Evangelho de Mateus cita esse texto para se referir ao nascimento de Jesus, né? Mas aí é a pergunta, né? Então, qual foi a última vez que você pregou no Deutero Isaías? Isaías capítulo 40, por exemplo. Então, essa tua intervenção é bastante pertinente, porque, de fato, ela confirma a noção de cânon como um produto histórico. E a história justamente se faz a partir dos usos, né, que os seres humanos fazem das culturas que os circundam, com as quais eles estão acostumados, né? Então, uma coisa que não é utilizada, ela acaba se tornando um fóssil, né? Ela cai em desuso. Ou se ela é mantida na tradição, ela é mantida simplesmente por uma autoridade que já foi consagrada, mas em termos práticos ela está ali no canto e não se faz nada com ela, né? Pregação em Obadias, em Lamentações, né? O que mais? Na lei de santidade de Levítico 17 a 26, quando é que foi a última vez que alguém falou sobre isso, né? Então tá lá, o texto está lá parado e as pessoas não fazem uso dele, né? Mas é bem interessante, é realmente por aí, quer dizer, é a importância, a relevância e também o risco do uso de determinado livro que vai determinar, né, no transcorrer da história, a sua recepção ou não no cânon bíblico, né? Seja no ambiente judaico ou nos ambientes judaicos, seja no ambiente cristão, né? A gente sabe, por exemplo, que já no próprio judaísmo, alguns livros, em alguns círculos, não foram aceitos, né, como livros inspirados, ou como livros sagrados. No final das contas do processo, eles acabaram sendo admitidos, mas não sem contrariedade.
por exemplo, livros como Esther, que não menciona em lugar nenhum o nome de Deus, livros como Eclesiastes, né? Então, são livros que, em algum momento, nas deliberações rabínicas, né, houve quem torcesse o nariz para eles e dissesse que eles não deveriam ser considerados livros que mancham as mãos, né, para usar a expressão que os rabinos utilizavam para se referir aos textos sagrados, né? Mas acabaram no frigir dos ovos, né, acabaram entrando no cânone, né, e se tornaram literatura sagrada. O Eric levantou a mão. Tá aí o Eric? Um colega escreveu aqui agora falando que está com um problema de áudio, acho. Deixa eu ver. O Wilson. Colegas, não estou ouvindo o áudio da sala. Ele não tá nos ouvindo, é isso? Pode ser algum Estamos ouvindo normalmente. Ou talvez no... Estamos ouvindo normalmente. Pode ser algum problema na transmissão dele. Que também estou ouvindo. Eu estou ouvindo bem. Professor, às vezes a gente desliga a imagem porque a internet melhora quando a imagem está desligada. Tá, mas ótimo. Aqui também está tudo para ouvir bem. Sem problema. Podem ficar à vontade, tá? Eric, você tinha pedido a palavra, né? Eric, nós não estamos ouvindo. Tá sem áudio. Não. Você está sem áudio, Eric. Eric. Tem mais dois que levantaram a mão, professor. Ainda não está daqui a pouco ele que volta. Ainda não te ouvi. O Jair, eu não sei se quer falar novamente ou se ele esqueceu de baixar ali a mão. O Davi e o Rogério, né? Desculpa. Tranquilo. Então, de repente, a gente começa com o Rogério e com o Davi, aí depois o Eric, pode ser, então? Alô? Agora eu estou ouvindo, Eric. Ouviu agora? Ouvi. Obrigado. Agora eu estou ouvindo. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite. Eu acho muito interessante essa discussão, ou pelo menos essa provocação de discussão. Mas eu me sinto meio irrequieto, exatamente por conta das provocações. Eu acho muito interessante essas colocações, mas eu também me pergunto afastando momentaneamente desse momento a Bíblia chamada católica, mas vendo a Bíblia judaica, por exemplo, ou pelo menos o que eles entendem como sendo realmente válido, do que eles aceitam no Antigo Testamento, parece-me que a nossa Bíblia está parelha e exatamente de acordo com digamos assim, o que os judeus aceitam enquanto cânon também. Isso por si já é uma grande ferramenta de entendimento, de compreensão, também no sentido de que são ponderações que são feitas há muitos séculos. E o entendimento que se tem hoje é óbvio também que também foi muito bem pautado. Quanto à questão é uma questão muito interessante que o nosso querido Jair trouxe a respeito do uso, e ele me lembrou até a lei daquele biólogo que falava a lei do uso e desuso, né? O que você usa permanece, avança, como se fosse uma seleção, e o que não usa cai em desuso e desaparece. Só que mesmo que a gente não pregue, mesmo que a gente muitas vezes não dê a devida atenção, eu acho,
se deve principalmente a dois motivos. O primeiro grande motivo é eu estou selecionando os textos que eu quero pregar. E aí a gente vai acabar desembocando em teologia da prosperidade, em outros tipos de teologia, que é o que está em voga. Então, normalmente são isso, são textos preferidos, são autores preferidos, e, obviamente, são sermões que você vai fazer rotineiramente com base no seu entendimento ou no que você quer angariar, seja por empatia, seja por outros, digamos assim, interesses, né? Mas não podemos pensar na Bíblia em termos de uso e desuso, porque se eu entendo que a igreja é viva, é um organismo, a palavra de Deus é muito mais viva ainda, porque ela é dinâmica e não cai. Não tem uma letra, não tem um tio que cai dali. Então, na realidade, talvez falte diligência aos pregadores, talvez falte diligência aos estudiosos, para encararem esses livros com a mesma seriedade ou com a mesma dedicação e zelo como os demais textos. Agora, é claro, lógico, evidente, que é uma discussão que até mesmo nos chama a atenção para a necessidade que temos ter nós agora, em 2021, primeiro semestre de 2021, primeiro semestre desse mestrado, para que, quem sabe, a gente possa representar realmente uma retomada da autoridade bíblica ou da seriedade no estudo da palavra que tem sido tão abandonada, ou seletivamente, digamos assim, falada. E aí temos interesses mil, professor, aí temos interesses mil. E é uma coisa que eu acho que nós temos que nos preocupar, sim, professor, porque em todos os períodos da história, e o irmão como estudioso, penso que há de concordar, todas as vezes que a igreja se afastou da palavra, todas as vezes que a igreja se afastou do autor da palavra, ela se perdeu e descambou para um assustador precipício de escuridão. E isso, obviamente, vai levando também a membresia da igreja e outros por aí. Perdoe-me se talvez a minha participação não seja assim, mas é que eu me senti incomodado com isso, professor. Mas, por outro lado, eu acho muito relevante e é, para mim, uma grande advertência para a minha conduta. Muito obrigado. Perfeito, Eric. Não, veja, mesmo que nem todo o texto bíblico seja utilizado na pregação ou no ensino, né? Para a maioria das pessoas, né, que fazem parte das comunidades, e principalmente para as lideranças, é indiscutível, né, a autoridade do cânon completo, né? Então, isso é uma coisa já consagrada historicamente, né? E justamente essa robustez histórica, né? E esse reconhecimento que o texto vem recebendo, ou pelo menos que a Bíblia, enquanto coletânea, né, daqueles textos, vem sendo reconhecida, é isso que proporciona, né, que a tradição continue preservando o texto bíblico tal qual ele está, né? Eu faço essas ponderações em relação à questão canônica, né? Porque a relação entre cânon e identidade religiosa é uma relação bastante sensível, a tal ponto de que a gente precisa também reconhecer que o cânon, né, ele é uma realidade histórica, porque ele responde a histórias, experiências e tradições de comunidades específicas. E nem sempre, número um, essas histórias, experiências e realidades específicas são as mesmas de comunidade para comunidade. E número dois, o fato de
distintas comunidades terem histórias, experiências e trajetórias diferentes, e por isso cânones diferentes, né, isso não obriga necessariamente que uma comunidade exclua a outra, em termos de legitimidade de vivência espiritual, né? Então, e aí eu entro naquilo que eu iria falar a seguir, né? Vou só introduzir para depois dar espaço para o Rogério e para o Davi, né, que estão na vez aí. Além dos antigos testamentos, né, católico e protestante, nós ainda temos, e o Eric já antecipou isso, nós ainda temos a Bíblia judaica. O que é a Bíblia judaica? A Bíblia judaica é o acervo canônico de livros em hebraico e grego que foram reconhecidos, né, como canônicos, ou pelo menos um processo de reconhecimento, de fechamento de um cânon oficial para o judaísmo sobrevivente da devastação romana. Começa no primeiro século da era cristã e se estende por alguns séculos afora. E esse cânon de textos em hebraico e aramaico, ele é um cânon tripartite, ou seja, ele possui 3 blocos. A Torá, que corresponde ao Pentateuco, os livros proféticos, que são divididos em profetas anteriores, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e o livrinho dos 12 profetas, de Osés a Malaquias, e, por fim, o terceiro e último bloco, que é o bloco dos escritos, que começa com o livro de Salmos e termina com o 2 Crônicas. Então, além dos Antigos Testamentos, nós temos a Bíblia judaica, né? Que não é um texto grego, não é um texto em português ou em qualquer outra língua moderna, e também em termos de estrutura dos livros, não acompanha a organização vista nos Antigos Testamentos, tanto católico quanto protestante. E como nós já falamos, é uma organização que veio através do grego, né? Então, mais uma vez, a gente pode voltar à questão da importância de se discernir o cânon como uma realidade comunitária. E justamente por isso, o cânon, né, no caso da religiosidade judaico-cristã, ele é uma realidade múltipla, que vai estar condicionada às comunidades, né? E é uma realidade múltipla que já não é de hoje, né? Essas comunidades judaica e cristãs, elas já fazem a sua experiência religiosa com seus respectivos cânones há séculos, né? Então, nós estamos falando de uma multiplicidade canônica que já é secular, quiçá milenar, né? Então, é algo que a gente precisa levar em consideração em termos de espiritualidade relacionada ao cânon, né? Então, novamente, o cânon é uma realidade que se define a partir da história espiritual da respectiva comunidade a qual o cânon está ligado. Antes desse cânon judaico estabelecido, a realidade, por exemplo, na Palestina do primeiro século, era uma realidade fluida. Fluida em termos do texto hebraico que circulava, porque não era um só. Você tinha aquilo que tecnicamente é chamado de vorlage, né? Você tinha uma vorlage, ou você tinha um texto hebraico que serviu de base, por exemplo, para a tradução grega, ou a tradução para o grego. Você tinha outro texto hebraico, que hoje é chamado de hebraico massorético, ou pelo menos
uma versão anterior ou um ancestral desse texto hebraico massorético que também estava em circulação, né? Ou seja, não havia texto fixado e também não havia cânon fixado, né? E aí eu volto àquilo que o Jair disse, né? Os sectários de Qumran tinham a sua biblioteca, né? E o seu cânon envolvia, né, textos conhecidos e desconhecidos, inclusive textos produzidos pela própria comunidade. Os fariseus tinham o seu cânon parecido com esse, que eles mesmos vão ser responsáveis por dar o processo, início ao processo de canonização após a destruição de Jerusalém, esse cânon que recebia a Torá e os profetas como inspirados, os saduceus, que só aceitavam a Torá, né? Os samaritanos, que tinham a sua própria versão do Pentateuco, e o judaísmo helenista, que tinha esse cânon mais ampliado, né, que envolvia os livros da Torá, os livros históricos, livros proféticos e alguns outros livros que depois foram recebidos, alguns e outros não, na tradição cristã ocidental. Então vejam que não só o cânon é uma realidade comunitária, como houve momento na história espiritual, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, em que o cânon era, inclusive, uma realidade ainda mais diversa do que é hoje. Porque cada grupo judaico tinha o seu acervo de livros reconhecido, e mesmo o texto do Antigo Testamento ainda não estava fixado. Não havia um texto que fosse oficial, né? O estabelecimento de um texto oficial será algo que se desenvolverá precisamente a partir do ano 70 da era cristã, né? E é um processo de fixação que envolve tanto o conteúdo registrado quanto a pronúncia. Né? A pronúncia que nós conhecemos hoje oficial, né? A pronúncia que foi fixada na forma de sinais diacríticos, né? E que foi adotada como oficial, ela é uma pronúncia que foi fixada na Idade Média, né? Pelos maçoretas. Né? Então, há uma longa história de texto e cânon que se confunde, né? E que a gente também pode considerar quando nós falamos ou quando nós discutimos, né, essa realidade que nós estamos estudando, chamada de Antigo Testamento e sua teologia. Rogério, por favor. Boa noite, professor. Eu queria ver basicamente um ponto aqui que eu acho que serviria para elucidação. Eu queria que o senhor pudesse especificar um pouco mais a questão de critérios para a formação do cânon, porque, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo nosso amigo Jair, não foi só o uso que foi utilizado como recurso para a elaboração do cânon, porque senão a gente fica numa coisa muito fluida, né? O meu cânon é esse, o cânon do outro é outro, cada um tem o seu, cada um faz o que quer, e aí acaba todo, não existe mais verdade, acabou os princípios, né? E nessa questão de formação do cânon, o senhor apresenta os apócrifos católicos como parte do cânon, mas trata-os como cânon. Mas quando chega a Isaías 40, aí é Deutero-Isaías. Então, que o senhor colocasse um pouco mais claro essas definições, para a gente saber, com base no conceito que o senhor apresenta, qual é a teologia que a gente está lidando, porque aí eu vou saber se é uma teologia próxima a que eu trabalho, ou é uma teologia distante da que eu trabalho. Mas a gente precisa ter isso um pouco mais claro, para que a conversa seja mais adequada, né? Mesmo concordando ou discordando. Né? Quando os marcos estão colocados, a gente sabe até onde vai aqui e até onde começa o outro. Né?
Roger, só para... Desculpa, professor. Eu trouxe o conteúdo in natura, tá? Do professor lá. É intocado. Não expressa a minha opinião, não. É o conteúdo in natura. Ok. Foi salvo como pelo fogo agora. Isso aí. Veja só, quando nós estamos falando de cânon, nós estamos falando de um conjunto de livros consagrados pela tradição e em algum momento, né, consagrados também pelo uso, e em algum momento reconhecidos oficialmente como sagrados, né? E esse reconhecimento, ele envolveu a limitação dessa categoria de sagrados a alguns livros. Então, o que define a canonização de um conjunto de livros envolve uma variedade de aspectos. Envolve, né, a recepção, né, e reconhecimento desses textos pela comunidade, né? Envolve a adequação, envolve a afinidade ou, no máximo, a possível adequação desses textos a um pensamento teológico estabelecido na comunidade, né? Envolve a percepção, principalmente tradicional, de história sagrada que aquele grupo tem, né? É o caso, por exemplo, da percepção do judaísmo rabínico, né, segundo a qual o período dos profetas, né, isso baseado num texto de Zacarias, o período dos profetas teria se encerrado por volta do início do quarto século com Malaquias, né? Então, supõe-se, inclusive, que no terceiro bloco da Bíblia judaica, o bloco dos escritos, né, alguns livros, como, por exemplo, o livro de Daniel, foram inseridos nesse bloco, né, por conta do seu caráter mais tardio, em termos de produção. Tá? Então, nós podemos listar esses aspectos. Recepção pela comunidade, né, e reconhecimento do caráter oficial e sagrado desses livros pela comunidade, né? A visão que a comunidade tem da sua própria história, da história dos próprios escritos sagrados, ou da manifestação do sagrado na história, quer dizer, até quando durou a inspiração profética, né? O judaísmo rabínico vai trabalhar com essa ideia, né? Quarto século, com Malaquias, encerrou a revelação divina, a revelação profética, né? As deliberações, no caso de alguns livros, né, que acabaram entrando no cânon, possibilitaram essa entrada por uma maioria que reconheceu aqueles livros como também dignos de fazer parte do cânon, como é o caso de livros como Esther e de Eclesiastes, né? Que não foram unanimidade, mas que, por decisão majoritária, né, acabaram entrando no cânon. Então, há uma série de fatores, que, mais uma vez, são fatores históricos, e quando eu falo de fatores históricos, eu estou inserindo, e não poderia excluir, a experiência espiritual dessas pessoas, que se dá na história, e se dá com esses textos também, né? Então, esses fatores variados, eles vão, e outros que a gente poderia listar,
por exemplo, a preocupação que, principalmente após a destruição de Jerusalém pelos romanos, se começa a ter com os livros chamados ou pertencentes à literatura apocalíptica. Né? Vários apocalipses judaicos ficaram de fora do cânon, né? Inclusive apocalipses cristãos, porque o judaísmo que sobreviveu à destruição do templo e da cidade certamente associou o teor desses escritos a um teor perigoso e talvez até responsável em parte por aquilo que havia acontecido, né? Então, desculpa, professor, não entraria aí também o cuidado com o conteúdo desse livro, porque um livro bíblico não pode contradizer o outro, e isso vai acontecer com os apócrifos, e acontece também com alguns desses apocalipses, e aí eu tenho que não li todos os apocalipses, acho que eu tenho muito mais leitura do que eu nessa caminhada, mas eu creio que alguns desses ficaram de fora, não só porque eram uma ameaça à comunidade, mas porque vinha contra aquilo que o próprio conteúdo bíblico já pregava e anunciava como palavra de Deus, não? Olha, eu diria que, na verdade, tomando esse critério rabínico, né, principalmente em relação aos livros proféticos, certamente muitos livros judaicos, que inclusive, né, alguns deles carregados de uma moral judaica perfeitamente alinhada com aquilo que o judaísmo da época entendia como sociedade, por exemplo, a questão do núcleo familiar, alguns livros como esses não foram aceitos. Mas provavelmente não foram aceitos não porque o seu conteúdo contradizia algum ensino da Bíblia. Se você lê, por exemplo, livros como o livro de Provérbios, e em seguida você lê o livro de Tobias, você vai perceber que o alinhamento entre ambos, em termos de valorização da família, do cuidado com os pais e do ensino familiar, que os dois livros estão perfeitamente de acordo. Não tem nenhum desacordo entre os dois. Agora, o que pesa é o fato de que, entre os critérios judaicos, o critério da inspiração profética pode ter pesado no caso de alguns livros. Então, livros mais tardios, produzidos, né, do século II a.C. para cá, como é o caso, por exemplo, né, de alguns livros sapienciais, como o livro de Eclesiástico, né, e provavelmente o livro de Tobias também, e outros que não devem ser muito anteriores, ou mesmo anteriores ao segundo século a.C., né, esses livros, que inclusive eles já fazem parte, né, de uma produção durante o período helenista, eles são rejeitados provavelmente porque eles não cabiam dentro desse critério que estabelecia que a inspiração bíblica havia sido finalizada no início do IV século, né, data geralmente aí que se atribuía ao profeta Malaquias, e, portanto, né, por mais que eles estivessem bem alinhados teologicamente com porções consagradas do texto bíblico, em termos históricos, eles já não correspondiam ao critério que foi estabelecido. Inspiração né? e autoria aí, no caso. Você pega, por exemplo, o livro de Tobias novamente, e você vai ver, em termos de conteúdo, uma similaridade muito grande na narrativa com a narrativa de Isaac, lá no capítulo 24 de Gênesis, quando Abraão instrui o seu servo a ir até a Mesopotâmia para buscar uma esposa para o Isaac, né? Só que no caso do livro de Tobias, o que acontece é o contrário. Na verdade, é o Tobias que vai até a Média, né, até a cidade de Ecbátana, para buscar uma esposa da sua parentela, exatamente como era o critério
estabelecido lá pelos textos patriarcais. Professor, né? Quem falou? Fui eu, Sara. Ah, Sara. Já que nós entramos no conteúdo, e o senhor está falando de Tobias, acho que o problema de Tobias é que nessa caminhada tem uma parte em que ensina, tem uma magia, né? Acho que o problema de Tobias, o livro de Tobias não ter entrado no cânone, uma coisa é isso, né? Quando ele pega lá o peixe, queima a fumaça, e a fumaça expulsa o demônio, né? Tal. Já que nós entramos na parte interna, né, dos livros, então acho que Tobias tem esse problema, né, dessa questão da magia. Mas você sabe, Sara, que isso provavelmente não pesou o fato de Tobias entrar. Porque se você verificar uma variedade de textos no Antigo Testamento, você vai encontrar práticas que você poderia perfeitamente qualificar como práticas mágicas também, né? Então, é claro que essas práticas, elas vêm, assim como a prática que Tobias faz ali no livro, elas vêm respaldadas como práticas ordenadas ou tornadas possíveis pelo poder da divindade, né? Mas ainda a divindade judaica, né? Mas ainda assim são práticas mágicas, né? Por exemplo, a diferença entre Moisés ter transformado a sua vara em serpente e Tobias ter utilizado as vísceras de um peixe para expulsar um demônio está só na forma, porque nos dois casos os efeitos que acontecem são atribuídos a Deus. É claro que ali no livro de Tobias você tem uma teologia que é, inclusive, característica, né, desse período do judaísmo mais tardio, em que a intervenção divina geralmente se dá por meio de mediadores angélicos, né? Inclusive, no Novo Testamento, a gente vai ver isso com muita clareza. Tobias né? Deus no Novo Testamento, quando ele aparece em cena, né, no máximo, é de forma indireta. É na forma de uma voz, é na forma de uma nuvem, né, é na forma de uma visão em que não se consegue distinguir com muita clareza uma forma humana, mas você sabe que existe uma presença ali. Agora, quando Deus, no Novo Testamento, aparece de forma mais direta, ou digamos de miraculosa, ele o faz assim como, ou quando ele se manifesta, melhor dizendo, né? Ele o faz assim como acontece no livro de Tobias, na forma de anjos. Então, é o caso lá do anjo que vai libertar Pedro da prisão, né? É o caso de anjos que aparecem em outros contextos, né? É o caso, por exemplo, de Paulo, que já lê, inclusive, tradições do Pentateuco, com base nessa concepção de que a atuação de Deus junto aos homens não se dá mais diretamente, mas se dá por meio de anjos. Né? Por exemplo, Paulo vai dizer, né, que a lei foi dada por meio de anjos. Né? Só que se você lê a entrega da lei do Sinai no livro de Êxodo, não tem anjo nenhum ali. Só que o que acontece é que Paulo está trabalhando com uma tradição que já tornou Deus tão transcendental que a sua presença, mesmo que divina, digamos assim, né, a sua presença manifesta, mesmo que com características divinas, né, ela só encontra o ser humano por meio da mediação de um ser angélico. Professor, o senhor colocou aí Tobias, a magia de Tobias, como a Sara colocou, no mesmo patamar lá da transformação da vara de Moisés. Mas aqui no livro de Tobias, essa transformação, essa magia é orientada por um anjo que mente e que ensina que a esmola pode libertar da morte e purificar o pecado. E lá em Moisés é o próprio Deus que
manda fazer daquela forma. Eu acho que são paralelos que não são muito comparáveis, não. Para mim, são coisas bem distintas, né? Um anjo que mente, ele já está com a sua origem duvidosa, né? Que fala que dando esmola você consegue a salvação, para mim já está questionável, né? Professor, ainda na linha do é o Jonas, ainda na linha do Rogério, aqui em Tobias 1,15 diz assim: quando, porém, morreu Salmanasar, sucedeu-lhe o trono seu filho Senaqueribe. Ora, Senaqueribe não foi filho de Salmanasar, e sim de Sargão II. Então a gente consegue perceber tantos erros claros assim, que não dá nem para fazer uma comparação como esta, e eu vou na linha do Rogério. Outro aspecto, no 3,8, quando fala também da esposa de 7 maridos, todavia Asmodeu, enfim, a gente verifica lá que esse era do demônio da metodologia judaica, e não daqueles que estão se referindo. Então a gente consegue enxergar tantos erros que não vale nem a pena classificar ou levar em conta esse livro. Obrigado. A gente tem que levar em consideração que tipo de critérios nós estamos usando para analisar as imagens dos livros, né? Porque mentira por mentira, trapaça por trapaça, vários personagens bíblicos, inclusive eleitos por Deus, também o fizeram. Isso não invalidou aquilo que eles fizeram, e muito menos as narrativas relacionadas a eles. A gente tem que cuidar, né? Mas a mentira foi produzida pelo personagem ou orientada pelo divino? Não, então... Porque faz toda a diferença. Um homem mentir é uma coisa. Um anjo dizer para que se conte a mentira é outra, né? Não, veja só. Em primeiro lugar, né? Não dá para colocar na mesma categoria, né? Não, eu não estou questionando por que alguma determinada religião colocou no cano. Eu só estou querendo que a gente tenha noção clara de qual o critério que está sendo apresentado como referência para a formação do cano. Né? Uhum. Então, em primeiro lugar, né? A gente tem que levar em consideração o caráter literário dos textos, né? Então, o Jonas, por exemplo, ele colocou a imprecisão histórica que aparece no livro de Tobias, né? Isso está muito claro, não só para os pesquisadores hoje, mas eu acho que estava bem claro para os leitores também, né? E não é isso que... não é esse elemento ficcional que deve ser levado em consideração, e provavelmente os leitores não levavam, para você estabelecer a validade do que o livro está dizendo, né? Nesse caso, Rogério, eu não exageraria demais, ou pelo menos eu não simplesmente taxaria como mentira aquilo que o Rafael, o anjo Rafael, está dizendo, considerando o livro do ponto de vista literário, né? O livro, do ponto de vista literário, ele está defendendo algumas questões teológicas que são importantes para a concepção de piedade judaica que está por trás desse livro. Por exemplo, o fato do Tobit, o pai de Tobias, ele mostrar contínua solidariedade aos seus irmãos judeus que eram assassinados, né, pelos assírios, e jogados os cadáveres insepultos por cima da muralha. Quer dizer, a piedade judaica exigia que um judeu sepultasse o corpo do seu irmão. O fato do Tobit se preocupar em sempre trazer para comer à sua mesa um compatriota pobre, né? O zelo excessivo dele, que o leva até a brigar com a sua esposa, em não ter entre os seus pertences nada que fosse roubado, né? E a própria questão das esmolas também, que fazem parte da própria religiosidade de Tobias, né? Então, me parece que não são essas questões, e mesmo o fato digamos, de uma teologia relacionada à esmola,
que impedem o livro de Tobias de entrar no cânon. Porque como o senhor disse, isso, uma questão literária, ok, eu entendo ele como um recurso literário, como o pastor de Hermas também é. Mas daí, e um livro que se possa ler, que se possa tirar algum proveito, e a gente está citando livros antigos, mas a gente tem vários livros de autores modernos que a gente fala, esse cara aqui escreveu, está certo, está correto, é uma obra literária, uma obra de referência, mas isso não faz dele uma obra canônica. Então, é esse o ponto que eu quero trabalhar, que eu quero considerar, porque a gente levantou aqui vários pontos contrários a ser identificado como canônico, né? E não são, para mim, não são pontos simples de serem resolvidos. Eu acho que são coisas que precisam ser levadas em consideração. Professor, só mais uma participação. Sim, Jonas. Só mais uma participação, eu costumo ficar calado, mas eu fui estimulado hoje, eu estou falando demais. Mas não fique, fale. Perfeito, eu quero ler só mais um verso. Lá em Tobias 12, 9, diz assim: a esmola salva da morte e purifica de todo o pecado. Ora, uma afirmação dessa inteiramente, então a minha salvação agora é pelas obras, não mais pela fé, pela graça. Então, sabe, eu não estou discordando da sua explicação, do seu ensinamento, como um conjunto para que eu tenha mais conhecimento, abrindo o leque. Mas é claro que está indo contra os ensinamentos bíblicos que foram exatamente aprovados num cano judaico, enfim. Aí é que eu fico meio, sabe, eu não posso concordar desta forma. Literariamente, tudo bem, ótimo, é mais uma literatura, eu posso ler, eu posso dar uma explicação, quem sabe, num estudo bíblico, mas olha, com muito cuidado. Eu vou ficar quieto agora, obrigado. Não, pelo contrário, acho que todas as participações são legítimas e têm que ser feitas, né? Assim, Jonas, eu acho que você coloca alguns elementos que não são pertinentes à discussão. Por quê? Primeiro que você está analisando, né, o livro de Tobias, né, e, eventualmente, uma comunidade judaica pré-70, e que tenha recebido esse livro como livro sagrado, ou pelo menos livro de instrução, e nesse período o conceito de cânon ele ainda não está muito claro, tanto é que o conceito de cânon vai se impor principalmente por causa do desastre que aconteceu com o judaísmo, né? Então você está avaliando o valor do livro de Tobias e o seu status como literatura sagrada mesmo para as comunidades na Palestina que o receberam, né, com base, né, numa teologia que é baseada numa discussão que foi levantada no século XVI na Reforma Protestante. A minha salvação é pelas obras. Só que a sua espiritualidade e a minha hoje, elas nada têm a ver e não podem ser critério decisivo para se estabelecer o valor canônico, o valor recebido de determinados livros em certos contextos religiosos e históricos. Eu não estou discutindo se o livro de Tobias ele deve ser aceito pelas igrejas cristãs protestantes ou não. Eu acho que a discussão não é essa, principalmente porque as igrejas cristãs protestantes elas têm uma história com o seu cânon. E esse cânon ele não inclui livros como o livro de Tobias, por uma série de razões, né? O que eu estou discutindo é que o cânon, enquanto realidade espiritual, ele é também uma realidade histórica, e o fato de ele ser uma realidade histórica, ele responde aos grupos que o oficializam e o elegem como coletânea de literatura sagrada. Então, assim,
o fato de você cristão protestante, né, que pertence a uma cadeia de tradição secular, né, que caminha, né, essa tradição ao lado desse cânon hebraico mais reduzido, né, que é o cânon do Antigo Testamento com 39 livros, né, a sua espiritualidade, ela envolve a sua vivência ao lado deste cânon que você conhece e que está na base da sua fé. E não há necessidade alguma de você trocar o seu cânon pelo cânon católico. O que eu estou dizendo é que você experimenta, ou você faz a sua experiência religiosa a partir desse cânon que você recebeu, né, através de toda a sua trajetória com a Igreja Cristã Protestante. Não sei de quanto tempo é, né? Então, o que eu estou dizendo aqui não é que a gente deve simplesmente considerar que basta trocar um cânon pelo outro. De jeito nenhum. O que eu estou dizendo é exatamente o contrário. Não dá para trocar um cânon pelo outro, porque o cânon tem a ver com comunidades definidas, que são históricas, que têm experiências de vida e experiências doutrinárias distintas. Então, eu digo isso no sentido de que a discussão sobre o cânon, ela deve ter clareza com relação a essas questões históricas que são importantes para as comunidades que acolhem esses cânones. Por exemplo, a gente não pode julgar, digamos, né, os cristãos que viveram do 1º até o 4º século da era cristã como cristãos ilegítimos, só porque eles não tinham um cânone do Novo Testamento como nós temos. Os cristãos que viveram do 1º ao 4º século, eles tiveram os livros do Novo Testamento que nós temos hoje e tiveram outros que eles também usaram na liturgia, usaram na pastoral, usaram na catequese, com toda a liberdade como parte integrante da sua espiritualidade. Agora, num determinado momento histórico, né, a partir lá da 39ª carta da Páscoa do Atanásio, ele, pela primeira vez, apresentou uma lista de 27 livros que acabou, primeiramente, né, se impondo no Oriente e depois, com a história, se impôs, com o andamento histórico, né, se impôs no Ocidente também como cânon do Novo Testamento. Antes disso, você tinha os mesmos 27 livros tomados como canônicos, ao lado de outros, que também depois foram deixados de fora, quando, né, a partir de Alexandria, se instituiu que, a partir daquele momento, os 27 livros que compõem o Novo Testamento hoje seriam os únicos que fariam parte do cânon. Então, o que eu estou sugerindo para vocês é que o cânon ele é uma grandeza histórica, né? E quando a gente analisa o Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento, a gente precisa levar em consideração, né, que essa teologia ela está expressa num cânone que possui variações consideradas legítimas por diferentes comunidades e que essas variações elas vão integrar a história dessas comunidades, né, e vão fazer parte do patrimônio de fé dessas comunidades de forma bastante legítima. Isso não significa que eu, por exemplo, precise aceitar como canônico o livro de Tobias ou o livro de Eclesiástico, né?
a não ser que eu seja católico. Aí eu vou aceitar, né? Professor? E essa que é a questão. Sim. Não, nesse aspecto é bem coerente, porque, na verdade, essas coisas que a gente está discutindo nesses livros eram práticas já da Igreja Católica, né? A gente vai ver a questão da oração pelos mortos em Macabeus, a gente vai ver também a questão do purgatório em Sabedoria de Salomão, aqui o que a gente discutiu sobre as esmolas, também a questão do perdão pela obediência ao Pai em Eclesiástico. Então, é verdade, era já uma prática da comunidade, né? Que já era feita. Então, é bem coerente mesmo nesse sentido de que é a realidade da comunidade, né? E quando eu digo isso, eu não estou fazendo uma apologia dessas práticas, né? O que eu estou dizendo... Nem eu, pastor. Assim, o que eu estou dizendo é que... o que eu estou dizendo é que... a espiritualidade, você tem um círculo, digamos, né? Ao mesmo tempo, a espiritualidade de uma comunidade, ela é responsável pelo cânon, enquanto o cânon também determina a espiritualidade dessa comunidade. É um círculo, né? Enquanto a comunidade, na sua vivência espiritual, faz com que dela emerja o cânon, esse mesmo cânon, no momento que é reconhecido, mas ele já vem sendo recebido há mais tempo, a partir do momento que ele é reconhecido, ele incide novamente sobre essa comunidade e influencia a forma dela de viver espiritualmente, né? Professor, e se a gente for levar em consideração... Oi? O senhor me concede uma parte, por favor? Eu estou aqui com a mão levantada há algum tempo, mas eu acho que eu não estou aparecendo aí. Desculpa bem, eu que me perdi. Eu só queria fazer uma parte. Eu estou entendendo que na explicação, o que o senhor está fazendo, o que o senhor está nos apresentando, os cânones, de acordo com cada comunidade, de acordo com o que cada um crê e de acordo com o que cada um considera santo. Mas, de repente, em determinado momento, parece que o debate começou a caminhar para discutir, por exemplo, se Tobias é um livro canônico ou não. Eu entendo que o que o senhor está dizendo é que é canônico para quem considera, igual Enoque é para os ortodoxos. Mas eu não estou entendendo o que o senhor está dizendo, e aí eu gostaria, assim, eu acho que isso seria importante, né, para caminhar aqui dentro da nossa aula. Eu não estou entendendo o que o senhor está dizendo que esse livro é canônico. Que o senhor, professor Rubem, reconheço como canônico o livro de Enoque, por exemplo. Vamos supor que eu fosse um ortodoxo, estivesse aqui dando aula e dizendo agora para um grupo de cristãos que não são católicos ortodoxos, que são protestantes, e eu virasse aqui e dissesse assim, olha, realmente Enoque, gente, é um livro canônico. Já que Enoque foi inspirado por Deus, tanto assim que Enoque subiu com Deus. Pronto. O que eu estou compreendendo, e eu acho que isso seria importante para a gente avançar, é discernir essa afirmação que o senhor traz, que eu particularmente entendo que é uma afirmação de ensinamento do que é o cânone de acordo com cada comunidade, e não de que aqueles livros são canônicos. É isso que eu acho que seria importante, sim, para a gente pacificar. Porque o que eu entendo que os colegas estão dizendo é que esses livros não são canônicos. Assim, mas na nossa realidade ele não é canônico. Ele pode ser canônico para quem quiser, para quem pode dizer até que a historinha do Lobo Mau é canônico para quem quiser dizer, mas isso não vai fazer com que ele seja canônico para nós. Entende? É a distinção, a pontuação que eu gostaria de fazer. Obrigado. Sim. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz, que esclarecesse o conceito de canônico, apócrifo, para ficar bem claro aquilo que a gente estava conversando. Então, o conceito de cânon, né, ele tem a ver com história, ele tem a ver com comunidade, né, e talvez o mais importante de tudo, quem reconhece um livro como canônico... Inspiração e autoria também, né? Sim, mas eu estou dizendo quem reconhece um cânon, né, quem reconhece um livro como canônico é a comunidade.
né, é a comunidade religiosa que institui isso. Então, e as experiências das comunidades são diversas, são históricas, né, e respondem a uma série de questões históricas específicas, né, relativas àquela comunidade. Então, isso não significa, né, que se tenha que considerar canônico um livro que, na minha tradição, não é recebido como tal, né? Hoje, por exemplo, a gente não considera primeiro Enoque canônico, mas para a comunidade de Judas possivelmente era, ou tinha um status nesse nível, porque Judas cita textualmente primeiro Enoque logo no início do livro, da carta, né? Só que, com o passar do tempo, as comunidades cristãs, né, pelo menos algumas delas, deixaram de reconhecer esse livro como livro canônico, ou como livro que deveria ser usado na pregação e no estudo. Mas em algum tempo, e a carta de Judas testemunha isso, em algum tempo, e para certas comunidades, esse livro, no primeiro século, foi considerado canônico, ou foi considerado inspirado, né? Tanto que ele é citado como profecia. Então, esse é eu acho que esse exemplo, ele mostra com muita clareza o quanto a realidade canônica ela se estabelece a partir da jornada histórica de uma comunidade, né? Hoje, né, o cristianismo católico e o cristianismo protestante não reconhecem o primeiro livro de Enoque, o Enoque Etíope, né, como canônico. Mas houve tempo, né, na história do cristianismo e também, né, entre o judaísmo, né, do final, né, entre o terceiro e o primeiro século da era cristã, em que esse livro teve uma importância, uma expressão, pelo menos para alguns grupos, né? Então, assim, eu acho que essa discussão sobre o cânon, ela é importante, né? Porque, como o Rogério colocou, sim, ela envolve questões de critérios muito bem definidos, né? Mas mesmo esses critérios, eles também variam de comunidade para comunidade, né? O fato de a Reforma Protestante ter estabelecido a verdade hebraica como critério não varia não até de linha teológica de uma para outra, né? Se você é mais ortodoxo ou mais liberal, você vai questionar ou aceitar mais alguns do que outros, apesar de estarem entre os 66 já listados. Lutero queria tirar Tiago, né? Sim, né? Mas não tirou, né? Porque não ele tirou porque não podia, né? Já estava marcado. Sim. Se pudesse, era capaz dele ter tirado. Ele não tirou de fato, né? Mas nos seus escritos ele deu lá as alfinetadas no Tiago lá, né? Então eu coloquei essas coisas todas, né, para também entrar no fato de que a gente tem ainda um cânon judaico, né? E que esse cânon judaico, ele, pela forma com que ele organiza os seus livros, ele comunica também, certamente, uma mensagem teológica, que obviamente tem a ver com a maneira como o próprio judaísmo vai se perceber a partir, né, do acontecimento, né, dos anos 70, né, e a partir também de todo o desenvolvimento que vai ocorrer, né, nos 6 séculos seguintes, né, e se estender até um pouco mais, que a gente chama de judaísmo rabínico, né, que vai ser responsável, então, pela estruturação do judaísmo e das tradições judaicas
dali em diante, né? Inclusive estabelecendo determinações jurídicas, religiosas e também escriturísticas que até hoje o judaísmo celebra, né? Só um parêntese aqui, para eu não me estender no tempo. Vocês fazem intervalo? Como é que é o sistema? E quando que costuma ser o intervalo? Sim, professor, nós fazíamos intervalo. 15 minutos. Ou 20. Mas a partir de que horário? 20 horas e 40 minutos. Falta um minuto, então. A hora que você quiser, professor. O senhor que marca. É o senhor que manda, professor. É o senhor que manda, senão, professor. Não, porque senão acaba... Conforme o conteúdo. É porque senão acaba... Eu não vejo o relógio aqui, aí... Professor. É bom dar um... dá um intervalo para a gente poder tomar uma água, né? Eu acho que é importante. A gente, então agora... Professor Rubens, os professores têm feito o intervalo conforme o cronograma de conteúdo. Ele encerra um, dá um intervalo e depois começa o outro. Para não suspender no meio do raciocínio, entendeu? Às vezes é um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, fica a seu critério. Mas eu acho que dá para a gente... Nem tem. Às vezes vai direto, né? Não, mas é só também para vocês poderem ter uma chance de tomar uma água, de esticar as pernas um pouco, né? Agora é 8h40, então a gente faz aí 15 minutos até 8h55, então, pode ser? Tá. Ok, professor, pode ser. Então, 15 minutinhos aí, 15 minutos a gente retorna. Posso colocar o cronômetro? Pode. Daqui 2 minutos, eu vou parar aqui a gravação, né? Aí depois, no retorno, eu volto.